só ver aqui como faz pra gente convidar. Cadê o Adriano? Hoje nós vamos falar sobre Theta Healing, pessoal. Que delícia esse tema! Faz tanto tempo que a gente quer fazer essa live. E hoje nós vamos ter um convidado muito legal, que é um terapeuta, amigo meu, que a gente trabalha junto lá na clínica, que é o Adriano. E vou só aguardar ele entrar aqui. Joelma, linda, o Adriano tá aqui. Olha só. Vamos ver. Maravilha. Oi, gente! Só gente linda! Oi, Rodrigo! Gente, gratidão pela presença aqui. Olá, olá. Oi, Adriano, bem-vindo! Oi, boa noite, tudo bem? Então, Legal, meu gente, irmão Luciano entrando. muito Bacana. bom. Obrigado, tudo certo. Então, que bom, a gente já está conectado, então vamos já começar, porque está todo mundo ansioso, né? De uma ansiedade positiva, aquela ansiedade que nos move, né? Que é essa mola propulsora das nossas atitudes. Bacana. Então, pessoal, não é todo mundo que a gente vai conseguir dar o oi aqui agora, que a gente vai se concentrar, mas meu marido tá ali anotando. Se tiver dúvida, pessoal, pode mandar, né? O que a gente conseguir responder, que tiver pertinente ao tema, a gente vai responder aqui, senão a gente manda mensagem depois, tá bom? Então, hoje o tema é Theta Healing, né? E como essa técnica maravilhosa pode nos ajudar a enfrentar os atuais desafios. Então, hoje vai estar eu aqui, o Adriano, né? O meu nome é Daniele. Trabalho com hipnoterapia, né, condicionativa, Theta Healing e algumas outras técnicas para auxiliar com que o processo seja mais fácil, mais leve. Nós falamos aqui de Ponta Grossa e essa live ela vem como um chamado, né, para a gente trazer essa luz para as pessoas que já conhecem, a gente se alimentar dessa energia maravilhosa e para quem ainda não conhece, né, tá aqui sabendo que existem ferramentas maravilhosas. E hoje também tem o Adriano que trabalha com a gente aqui na clínica, né, no Centro de Terapias Integrativas. E vou deixar agora o Adriano se apresentar. Olá, boa noite, pessoal. Aqui, Daniele, Elisandra, beleza. Bom, então, Adriano Saciloto, trabalhamos ali junto, já em parceria com a Dani, há alguns anos. Também conheci o Theta Healing através da Dani, né, que logo que a gente se conheceu na clínica, não por acaso, né, Dani, acabamos nos encontrando no mesmo lugar, alugando as salas ali por questão de um mês de diferença, sem saber um do outro, né, trabalhando na mesma área, e que bom que Exato. isso nos trouxe uma parceria, e a Dani disse, você tem que conhecer Theta Healing. Então, sim, aceitei o convite, conheci através, fiz sessões com a Dani e fiquei maravilhada, é uma técnica apaixonante de fato, tá? Hoje a gente vai expor aqui todos os benefícios que a Theta Healing pode trazer para nós, mas o principal de tudo mesmo é uma conexão consigo mesmo, né? Que você consegue. Para mim, realmente foi um momento de abertura da minha consciência, de entender o mundo maior e de entender a capacidade que nós temos no momento que nós nos dispormos a nos conectarmos com a nossa essência. Então, é uma técnica maravilhosamente linda, de resultados fantásticos, muitos resultados instantâneos, né? Dependendo de cada um. E também eu trabalho, exatamente, então eu trabalho, além do Theta Healing, trabalho com hipnose condicionativa, somos colegas também, radiestesia, trabalho e bioalinhamento, né? Então, com essas três técnicas, a gente acaba trabalhando e integrando elas conforme a queixa, a necessidade de cada paciente, e também para que se tenha um resultado mais eficaz, mais rápido, né? Uma pessoa se adapta melhor a uma técnica, a outra, e hoje a gente vai estar expondo aqui todas as qualidades do Theta Healing, assim como também as possibilidades que ele tem para nos auxiliar nesses momentos que a gente preferiu usar uma palavra leve, de desafios, né? Que a gente está passando hoje aí. Então a gente vai pontuar quais são os desafios que a gente imagina que nós estamos todos passando, né? E como que o Theta Healing pode te ajudar nessa questão, tá? Exatamente. Gratidão por todas essas exposições, né? E os nossos mestres e os nossos professores estão aqui assistindo a gente, a Ana Paula e o Robinson, gratidão.
Beijão, que Ana, foram... nossos instrutores. São os nossos mentores vivos, né, que estão aqui com a gente, nos auxiliando. E todas as pessoas que são nossos clientes, nossos amigos que estão aqui presentes também, a gente agradece porque é por causa de vocês que também nós fomos nos aperfeiçoando, né? Cada cliente, ele traz para nós também uma experiência de aprendizado, para nossa vida também, não só profissional, né? Então, assim, muitas pessoas chegam, Dani, eu vim fazer Theta Healing porque eu vi e eu não entendi muito o que é isso, eu já vi tanto vídeo. Então, hoje eu falei, Adriana, vamos trazer, assim, a essência da técnica, né? Que às vezes a gente já que tem essa prática clínica, para trazer algo que a pessoa já consiga sentir aquilo palpável. Então, em primeiro lugar, o que é o Theta Healing, né? É uma técnica que foi canalizada pela Vaiana, né? Tem vários livros dela, quem tiver curiosidade, depois a gente pode deixar ali nos comentários, a gente vai postar esse vídeo no YouTube. E é uma técnica falada, tá? Então, assim, onde ela alia técnica com espiritualidade, que não tem a ver necessariamente com religião, mas sim com essa conexão com a nossa essência, né? Com que a gente, voltando pro nosso, o que nós somos de melhor, né? Que a gente tem todo esse nosso potencial interno em conexão com o divino. Não importa se é uma entidade de Deus, se é a fonte criadora, se é a sabedoria infinita, se é a inteligência universal. Então a gente usa, né, disso, como a gente faz essa reprogramação da mente através do Theta. Claro que a gente vai buscar a fundo quais são as crenças, né? O que é crença, gente? Crença, para quem já conhece, não é a crença da tua religião, embora isso também envolva, mas são os padrões de pensamento que norteiam a nossa vida. Então, quando o cliente chega para o Theta Healing, o que é um cliente apto para trabalhar essa técnica, né? É uma técnica de cura energética, uma técnica falada, uma técnica onde a pessoa vem expor algo que ela quer tanto mudar e que às vezes ela já tentou de tantas maneiras, só que a gente busca através de perguntas chaves, né, de ferramentas dentro do Theta Healing, buscar qual que é a raiz do que está causando aquilo que a pessoa quer mudar e ela está com dificuldade. Tem uma coisa que parece que é mais forte do que eu. Eu quero chegar no ponto X, mas eu ainda estou no Y. Na hora que eu vejo, parece que tem um sabotador que faz diferente. E muitas vezes nós trazemos padrões que não são nem nossos, gente. São dos nossos pais, são dos nossos avós, são das pessoas que nos criaram. E não desmerecendo isso, né, honrando isso, porque foi importante para que a gente chegue até aqui, mas que no momento atual é como se fosse um aplicativo, um programa, né? Lá de 1987, de quando eu nasci, mas que já está desatualizado para 2020. Então, a gente sempre trabalha a questão de gratidão, né? Porque o nosso sistema, ele trabalha com associações, né? A mente é associativa. E a associação, que é onde vai ser formada a crença, né? Crenças minhas, crenças que eu, né, adquiri, porque quando a gente é criança, a gente não tem essa criticidade, a gente só absorve. E também a gente herda, né? Então, assim, quando a gente está passando por uma situação, nem sempre a crença é algo que aconteceu realmente. Pode ser a interpretação do fato, seu ou de quem passou a crença para você. E aquilo te serviu em algum momento, mas no momento atual já não é mais, né? E, gente, tudo gira em torno disso. Saúde, doença. Prosperidade, pobreza, sucesso, fracasso. Então, tudo, e na nossa vida, inclusive de nós terapeutas. Então, e é um trabalho para a vida inteira, gente. Então, assim, quem já é nosso cliente, depois, daqui a pouco, a hora que chegar o momento, a gente vai dar uma pincelada em alguns casos, porque tudo tem um propósito. Toda crença, de alguma maneira, nos serve. Por exemplo, uma procrastinação. Claro, gente, que cada mente é um mapa mental, né? Cada ser é individual, não tem como eu achar que
que dois amigos que vieram, por mais que tenham o mesmo comportamento, a mesma dificuldade, vai ter a crença igual. Dificilmente isso vai acontecer, pode até ter algo parecido, mas cada um tem o seu mapa mental. Um pode estar baseado em ressentimento, o outro pode estar baseado em vingança, um pode estar baseado em remorso e o outro em rejeição, né? Ou ainda traz crença do avô, outro traz crença da escola. Quantos padrões a gente repete inconscientemente de coisas que a gente assim precisa mergulhar, tanto é que o Theta Healing a gente faz com os olhos fechados, o praticante e, né, o nosso cliente. Por quê? Para que a gente faça esse mergulho interior, para que a gente baixe a nossa resistência, porque o ego, ele quer brigar, né? Ele é um sistema assim, que ele sempre quer se proteger. E às vezes a proteção se torna tanta que nos protege da própria vida e dos benefícios que a gente tem para usufruir. Né? Então a gente precisa estar atualizando esse sistema sempre. Então quando a gente fecha os olhos, internaliza, e muitas vezes, né, a gente aprendeu às vezes até a pôr a mão aqui no timo, porque é onde sai a nossa verdade, para aprofundar. E a gente vai orientando o cliente e sentindo, porque a gente trabalha com intuição, né? Como que a gente vai levando de uma forma amorosa, gente, sempre amorosa, então não precisa ter medo, tá? Na verdade, é como se a gente fizesse uma regressão, tá? Só que no seu momento, no seu nível que você suporta. E o Theta Healing vai te dando base para acessar esses conteúdos, que são os downloads. Programações que muitas vezes a gente não tem, ou não tá da melhor maneira, ou a gente já se esqueceu delas. Por exemplo, tem gente que não sabe qual é a sensação de amor de pai, de amor de mãe, de se sentir seguro. Não sabe como receber amor, gente. Então a gente precisa conectar isso, ativar isso dentro da pessoa, porque a gente vem dentro da matriz, né? A gente tem tudo que a gente precisa. E a gente, quando tá no Theta Healing, a gente acessa isso, né, que são as ondas Theta, onde a gente tem a possibilidade maior de criação, de modificação. E quando a gente finaliza o processo, é como se a gente salvasse aquele arquivo e deixasse ele prontinho para rodar daquela maneira. E fica uma delícia. Então, assim, o Adriano vai trazer agora também como você trabalha, né, Adriano? Como você percebe o Theta. O Adriano que veio lá da engenharia e depois que foi para as práticas integrativas, né? Eu venho da contabilidade. Então, a gente já vem, assim, de um sistema mais categórico, né? Onde a gente gosta do que vem certinho na ordem. Então, Adriana, a palavra é sua, que eu já falei um monte. Não, bacana, bacana. Justamente a questão da engenharia, porque a gente gosta de mexer agora na cabecinha, né? Na cabecinha das pessoas, mas no bom sentido, óbvio, sempre para o melhor. Então, eu vou fazer uma certa introdução trazendo como que se forma uma doença, ou uma palavra mais bonita, desequilíbrio, né? Porque a palavra doença, na verdade, se a gente for pensar, doença não existe, né? Que somos nós que criamos. Não existe uma prateleira lá na biblioteca com cada doença, tá? Partindo do pressuposto que algumas premissas são necessárias. Então, primeiro, nós somos um ser multidimensional. Tá? Então, as práticas integrativas realmente vêm para isso hoje. A própria medicina convencional já abriu um ramo chamado da medicina comportamental, né? Então, também já descobriu que há muito mais coisa do que a gente analisar apenas o sintoma. Então, qual que é o objetivo? É ir atrás da causa, para que uma vez tratada a causa, aquela pessoa não mais retorne por aquele motivo. Né? Então, tratar da causa cessou o problema. Tá? E aí, uma coisa bacana até de dizer, tratar uma acne, uma espinha e um câncer é o mesmo processo. Porque o padrão que leva é diferente, né? Mas o processo de tratamento é o mesmo. Então, o que é importante a gente saber? Somos um ser multidimensional. Então, ou seja, nós estamos aqui, no caso, a gente foca muito no plano físico, né? Então, eu tenho um corpo que me serve. Eu não sou um corpo. Então, quando a gente começa a sair dessa visão de que eu sou mais que isso, eu sou mais que essa máquina biológica, então nós começamos a entender que
ela sofre as consequências do que acontece nos outros corpos, né? Naquele corpo que é o corpo eterno, o corpo etérico, o que a gente chama de corpo astral, espírito, alma, dependendo da crença de cada um. Então, todo e qualquer desequilíbrio, seja ele físico ou emocional, ele tem origem no plano energético, tá? Que é onde ficam todos os registros na nossa mente, tá? As nossas emoções. Então, baseado nisso, toda a doença tem esse caminho. Primeiro, ela se manifesta através do plano energético e depois se materializa conforme a força, a energia que a gente coloca nela. Então, fazendo uma avaliação inversa, vamos lá. A partir de um sintoma físico ou emocional, nós temos, anterior a isso, um desequilíbrio hormonal, um desequilíbrio químico no corpo, um desequilíbrio celular. Ok, mas esse desequilíbrio celular, ele é causado por quê? Por um mecanismo de luta ou fuga. E aqui vem uma coisa que, para nós, para muitos pode ser uma surpresa, mas é engraçado. Nós ainda nos comportamos como seres primitivos na hora de responder aos estímulos externos. Quando a gente passa diante de uma situação, de qualquer que seja, quando nós recebemos essa informação através dos nossos sentidos, quem toma a decisão do que nós vamos fazer é o nosso cérebro chamado tronco cerebral, que é o cérebro reptiliano, ou seja, o cérebro primitivo, que é ele que controla as emoções. Tá? Então, através desse cérebro reptiliano, tá? E aí a gente passa a se comportar como a grande maioria dos animais, né? Aciona o mecanismo de luta ou fuga. Dentro desse mecanismo de luta ou fuga, como que ele se procede? Você vive um conflito anterior para que ele acione esse medicamento. Veja, nós estamos dando um passo para trás para chegar lá onde eu quero que vai entrar o Theta Healing. Antes, então, para que se acione o mecanismo de luta ou fuga, tá? Eu vivo um conflito. Tá? O que é um conflito? Então, toda vez que eu me deparo com uma situação em que eu me vejo como ameaça à minha vida, à minha sobrevivência, que eu me vejo em situações de atentado à minha integridade, tá? Que eu me vejo em situações de impotência ou desvalorização frente a uma situação, e também contato, separação, contato que eu quero muito e não estou conseguindo, contato que eu não quero e está comigo, eu preciso me livrar. Tá? Quando eu entro nessa situação, eu vivo um conflito. E esse conflito dispara uma emoção, que dispara um mecanismo de luta ou fuga, que aciona os mecanismos biológicos no corpo, torna estresse repetido, 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 doença ou desequilíbrio emocional psicológico. Mas aí tá, escuta, todo mundo vive conflito? Na mesma situação, não. Então, qual que é a diferença entre uma pessoa, dois amigos vendo a mesma situação, por que um viveu um conflito e o outro não? E aí eu gosto de usar um exemplo com meus clientes, que imagine que você está vendo a vida por dentro de um televisor. Esse televisor nosso moderno hoje de LED, seja o que for lá, né? Onde é cheio de pixel. Né? Nós estamos dentro do televisor olhando o mundo lá de dentro. Cada pixel, né, é uma crença. Então, o meu televisor tem as minhas crenças. Né? Aquela minha história, aquilo que eu aprendi, aqueles conceitos religiosos, de família, o que eu trago comigo, o que eu vi como verdade. São as verdades que eu trago comigo. Isso são crenças. Né? O outro amigo meu tem o televisor dele. Então, nós dois, olhando a mesma situação, vivenciando a mesma situação, estamos tendo um colorido diferente. Isso é que vai fazer com que eu adoeça e ele não, frente à mesma situação. Né? O que são as crenças que eu trago comigo, que são esses programas biológicos, esses programas que a gente traz, aprendeu nessa vida, traz na genética, né? Crenças do inconsciente coletivo, a gente também, né? Porque nós estamos falando de energia que vem do plano energético para cá, tudo isso são situações em que eu posso desenvolver um conflito, uma doença, e o amigo não. Então, como a Dani estava comentando, a Dani pode continuar dando mais alguns exemplos. Por exemplo, se eu tenho
uma crença muito comum que a gente tem hoje, muitas pessoas têm, é preciso sofrer para me aproximar de Deus. Ou eu preciso sofrer para evoluir. Como eu quero evoluir, obviamente, como eu quero crescer, como eu quero me aproximar de Deus, seja do Criador, da fonte, do Big Bang, do que a pessoa quer chamar, não é isso que nós estamos discutindo, mas o meu inconsciente vai me conduzir a situações de sofrimento enquanto eu tiver isso comigo. Né? Então, se eu tiver uma crença de que homens são maus, eu tive uma experiência onde eu criei uma verdade dentro de mim, homens são maus, sinto muito. A pessoa vai atrair para a vida dela, através de uma lei chamada lei de atração, homens maus, homens que abusam psicologicamente ou até fisicamente, que a tratam mal. Porque dentro dela existe uma informação mandando para fora, agora vamos usar a sabedoria popular, que é muito legal, e eu gosto muito de usar, eu acho que capta, né, no inconsciente coletivo, que é tudo que você manda, você recebe. Então, quando eu estou vibrando dentro de mim uma informação dizendo que homens são maus, eu vou atrair homens maus. Então, por isso que, dentro das técnicas do teto, se procura substituir essas crenças que são equivocadas por crenças que são, digamos assim, que possam dar uma nova visão de vida para ele. Sempre, obviamente, com o consentimento da pessoa. Né? Dani pode exemplificar mais alguns casos aí que você tem também. Excelente. E é tão interessante isso, né? Porque a pessoa fala assim, mas eu não quero isso. Eu quero atrair gente boa. Eu faço de tudo, eu faço oração. Gente, o inconsciente, a gente precisa de ajuda para acessar, porque a gente vai ter mecanismo de censura, de barreira para entrar lá. E essa criança, digamos assim, é uma pessoa adulta, mas ela pode ter adquirido isso na infância, gente, na gestação, no momento da concepção. Isso pode ter vindo de abuso da mãe, ou... Gente, tem muita coisa que pode acontecer, né? Para vocês terem ideia, recentemente eu atendi uma mulher e é inconsciente, a pessoa só consegue acessar isso e não é nem com o intelecto, tá? Tem muita gente que, vou pensar. E não é pensar, né? Dentro da técnica é sentir, porque o nosso corpo fala muito mais a verdade do que o nosso pensamento. O que a gente acha que a gente que a gente sabe, é o nosso consciente. O que a gente manifesta na nossa vida, que é o que realmente acontece, né? Isso é o nosso inconsciente, ou seja, eu preciso olhar para o que está acontecendo de verdade, o fato, o que está acontecendo ao meu redor, isso fala sobre o meu inconsciente. E é lá que a gente precisa trabalhar. Então, por exemplo, eu tive uma cliente que tinha uma dor no braço, que o braço entortava tudo e ela se fechou, não só no corpo, né? Mas ela se fechou para as pessoas. E aí, quando a gente foi, mas desde quando começou isso? Eu sempre fui um pouco ansiosa, isso sempre se manifestou de outras maneiras, mas agora tá pior. E o que piorou isso? Quando meu irmão morreu, né? E aí a gente foi fazendo a volta, né? Mas como você se sentiu quando seu irmão morreu? Parece que faltou um pedaço de mim. Mas como que foi essa falta desse pedaço dentro de você? Parece que eu já não podia mais existir, né? E desde quando você sente isso? Desde sempre. E aí a gente foi fazer a volta, ela foi rejeitada no útero da mãe, quando foi descoberto que ela era menina, a mãe queria um menino, né? E em seguida nasceu esse irmão. Então ela já sentia essa rejeição da mãe, e em seguida nasceu o irmão. O que ela fez? Ele é menino, né? Então eu vou me apegar a ele para conseguir o amor da minha mãe. Vou cuidar desse irmão, vou mostrar para minha mãe que eu consigo ser importante, porque eu vou me aliar a esse menino. Então esse menino passou a ser a base da existência dela para o amor da mãe, para ser aceita diante das pessoas. E quando esse irmão morreu, simplesmente acabou. E ele entrou nesse processo de autopunição, de se fechar para o mundo, de a vida tá acabando, de eu vou ser rejeitada. Então, só já porque todo mundo vai me rejeitar, eu mesmo vou me fechar. E olha só, é uma pessoa hoje madura. Só que o comportamento do inconsciente, gente, é de quando a gente é criança. Então, então a gente foi fazendo perguntas se aceita liberar isso.
tinha algumas questões do irmão, né, de sentimentos que ficam assim, de rejeição da mãe, né, e principalmente porque ela vê o irmão sendo amado por ser homem. Então, em algum momento vai ter ressentimento lá no íntimo. E a gente foi liberar isso, você aceita liberar isso de você, perdoar, entender que aquilo foi um passado, e a gente foi colocando downloads de amor de mãe, de segurança e tal. No dia seguinte ela me mandou, Dani, o que aconteceu? Sabe que eu não tive mais a dor no braço? E daí eu tô super bem. Eu não tomei corticoide, eu não fui no médico, já faz tantos anos que eu tomo. E passou uma semana, 2, 3, tá super bem. Então você veja, né? Há muito tempo aquilo vinha se manifestando como uma ansiedade e depois que aquilo virou algo no corpo. É isso que o Adriano tá falando, né? Quando chegou no corpo, gente, esse processo ele já vem de muito tempo. Né? O corpo já é o final da linha. Quando chegou no corpo físico, já é o fim do processo. Né? Não que ele termine ali, mas já é o último estágio. Né? Exatamente. Assim como, por exemplo, outras situações, né, que eu comecei a falar ali da procrastinação, muitas vezes a pessoa não está dentro do que ela gostaria de fazer. Ela muitas vezes está fazendo sendo que os outros gostariam que ela fosse. Então ela começa como vingança, gente, vingança é uma coisa que faz parte de todos nós, embora não pareça, né? Mas a gente sempre procura trabalhar dentro dos atendimentos, ressentimento, remorso, rejeição e a vingança. E a vingança muitas vezes se mostra assim, eu nunca pude ter escolha, agora eu vou escolher não fazer isso, embora inconscientemente, né? Porque eu vou fazer o que eu quero fazer. E às vezes é só um grito de socorro, para que eu quero ser escutada, ser ouvida, ser sentida, gente. Eu quero ser respeitada dentro do meu propósito de vida, do que me faz bem, né? Do que está em conexão e que me completa de verdade, que me realiza. Então, todo comportamento, gente, vai ter crença por baixo. Também teve um outro caso bem importante, que a menina tomava muito medicamento, muitos medicamentos, muito jovem. E quando ela chegou dentro da sala, eu já senti dentro do meu coração, né? Porque a técnica se chama Theta Healing, porque nós, praticantes, entramos em ondas Theta antes do cliente entrar na sala. A gente também pode entrar com o cliente e conduzi-lo também. Isso também pode ser. Embora ele vá entrar naturalmente, né? Então, assim, como eu já estava em conexão com esse cliente, a hora que ela entrou na sala, eu já senti que tinha algo que ela tinha herdado. Então, ela começou a me contar, porque eu já tomei muito remédio, eu fiz muito tratamento. Falei, viu, você já sentiu que tem alguma coisa, por exemplo, alguma maldição que foi lançada? Quando a gente fala maldição, ela vem com uma conotação religiosa, né? Só que assim, é uma palavra que foi lançada, gente. É uma energia que foi lançada. Independente se você acredita ou não, mas tudo que a gente fala, tudo que a gente também recebe com culpa, com algum nível de punição, se a gente já herdou uma crença de não merecimento e alguém lançou algo sobre nós, a gente se conecta com isso. E ela falou assim, Dani, sabe que alguém já me falou que tinha uma maldição na minha vida? Que eu acho que veio, que alguém lançou na minha família? E dentro do Theta Healing a gente tem a possibilidade de desfazer isso, né? Dentro do nosso plano do subconsciente. O subconsciente é executor, né? Então ele recebeu informação. A minha família não merece, eu e as minhas irmãs seremos amaldiçoadas por tal motivo. Da minha mãe, ou do meu pai, ou da minha avó, enfim, por algum motivo. E a gente vai trabalhar o que essa maldição trouxe de propósito, né? Porque essa menina, por exemplo, ela veio para ampliar, para trazer luz para a família dela, né? Porque tanto ela quanto as irmãs estavam numa situação muito difícil, né? Elas tinham quadros de suicídio, de tentativa de suicídio muito forte. E era só isso. Então, quando a gente falou, viu, você aceita liberar isso de você, da sua família, de todas as pessoas em que isso está, porque você já entendeu o propósito, você já está aprendendo isso, e a gente colocou todas as bases de sentimento. O que é isso, gente? Os downloads. É como se a gente fosse fazer um bolo. Então, eu preciso de todos os ingredientes. Se eu tiver todos os ingredientes, menos o fermento, não vai dar um bolo.
Então, às vezes, o cliente traz uma parte do que ele precisa para rodar o programa novo que a gente vai colocar, que é um novo padrão de pensamento, fortalecedor, de crescimento, que é atualizado para o momento do hoje, só que está faltando uma pecinha no sistema ali. Então, a gente vai colocar esse ingrediente de acordo com a fonte criadora, né? Porque muitas vezes a nossa percepção de família não é a melhor percepção de família. Então, eu preciso da melhor percepção de família, sem ter que cobrar das pessoas que estão ao meu redor. Porque eles também não tiveram terapia, gente. Eles também não tiveram uma escola para ser pais, para ser mães, para ser tios, para ser avós. Então, a gente baixa esses downloads em nós para que a gente consiga ter estrutura para seguir em frente e, inclusive, ajudar essas pessoas. Porque quando a gente recebe, automaticamente, no nosso campo morfogenético, a gente transmite para os nossos familiares. Tanto é que é muito comum que quando a gente começa a tratar uma pessoa da família, outras pessoas da família vão começar a se despertar, né? E não que tenha que vir para o Theta Healing, às vezes vai para um coach, vai para uma igreja, vai ler um livro que vai trazer novas percepções, vai trazer situações para consciência do porquê eu estou fazendo isso, gente. Eu tenho escolha, posso escolher ser melhor, eu não estou fadado a nada, eu sou um ser que posso tomar as rédeas da minha vida, porque o Theta Healing tem isso, né? A terapia quântica, ela traz para você a responsabilidade de descriar aquilo que foi criado, mesmo que você tenha criado inconscientemente. Então, a gente traz a consciência, né, sai do inconsciente, por isso que chama expansão da consciência, né, todo esse processo que a gente vê com um monte de nomes aí. Sai do inconsciente para o consciente, e ali, gente, a gente tem a possibilidade de dirigir essa vida sabendo como ir, né? Qual que é a maneira. E principalmente quando tem algo que não é nosso, é muito fácil de liberar, né? E nesse caso que eu estava falando da garota, ela simplesmente, a gente foi libertador. Na verdade, era só isso. A gente fez isso em 20 minutos, tá? E claro que eu continuei fazendo outras técnicas, porque ela precisava falar, precisava colocar para fora tudo o que aconteceu em seguida, né? Ressignificar toda a situação. Mas a médica dela, a psiquiatra, ligou na clínica, né? Falou, viu? O que é que vocês fizeram aí? Porque essa menina tomava tanto remédio, gente. Dentro da medicina convencional, isso daí não tem cura. E ela tá super bem. Assim, o semblante dela é outro, né? Então, hoje também esse vídeo, né? Tomara que eu tenha a oportunidade de que esse vídeo alcance esses profissionais, para que entendam, né? Hoje tem muito médico já que encaminha pra gente, graças a Deus, porque já entendeu essa conexão, né, gente? Não tem como a gente separar corpo, mente, a alma e o espírito, gente, tá tudo junto. Né, Adriano? O que você tem para complementar e dar seguimento em relação a isso? Eu aproveitar essa tua deixa para comentar justamente um caso que é bem interessante e eu falei com ele antes, um amigão meu hoje já, né, que é um caso até que se trata, você vai fazer pesquisa bipolaridade, né, transtorno de personalidade, tem cura? Não tem cura, é o que você vai ver por tudo aí, né? Verdade. Então a partir do tratamento, o principal que a gente trabalhou com ele foi justamente a questão do Theta, né? Associei algumas questões de hipnose para fazer algumas limpezas, mas no Theta Healing é muito importante para o pessoal saber o que é adquirir uma crença. Ele tinha um passado que o pai é alcoólatra, né? E o rapaz tinha 27, 28 anos na época, não me recordo bem. E o pai sendo alcoólatra, então ele era criança, tá? Então, através da técnica, ele foi conduzido, né, nessa questão de meditação, foi sendo conduzido pelo Criador, até um momento em que foi a origem daquela situação que ele estava vivenciando. E ele disse, eu estou me vendo aqui no chão, brincando, então, acredito que ele deve ter na faixa de um ano e pouco, estava no chão da cozinha, o pai chegou alcoolizado, abriu a porta, tropeçou e caiu. Caiu do lado dele. E ele, como criança, sorriu, achou engraçado e brincou. O pai dele, talvez sem muita violência, mas levantou ele e deu uma palmada. E nessa hora nós temos aquela pergunta, e o que você aprendeu com isso? E ele disse assim para mim, desculpa, eu me emociono um pouco, porque ele disse assim, eu aprendi a nunca me expressar, que eu não devo me expressar. Eu não devo me expressar é muito forte. A partir daquele momento, é como se ele se dissociasse
do corpo físico. Então, no ambiente que ele estava, a mente dele nunca estava presente, ele não olhava as pessoas nos olhos, ele não se relacionava. 27 anos sem se relacionar. Tá? Então, hoje, graças a Deus, ele está trabalhando em uma das melhores empresas que nós temos aqui na cidade, me manda toda semana, cara, estou bem. Não vou dizer não, mas ele está normal. Entendeu? Porque aquele ponto central, eu não devo me expressar, era muito forte, que esse é um ponto chave de quem tem transtorno de personalidade. Ou seja, ele nunca está presente no ambiente que ele tem. Obviamente, haviam outras crenças junto, mas essa é muito forte para você ver o que pode mudar a vida de uma pessoa, um único fato. E geralmente está na infância. Né? A gente observa, uma boa parte dos dados estão na infância. Então, o valor que tem você chegar a encontrar uma crença dessa, não tem preço. Né? Não paga. E aí, no final, ele pediu para mim, olha só, na própria sessão, ele já olhou para mim assim, disse, cara, eu posso fazer uma oração de gratidão. Ele fez uma oração tão linda que nós dois chorávamos. Chorava, e cara, ele fez uma coisa tão linda, isso não parece o cara que entrou aqui, que não falava, que não... Entendeu? Ele deve estar vendo agora, abração, amigo, disse que não ia perder essa, e que assim, cara, muito, muito gratificante. Tá? Mas assim, dando continuidade, então, dentro do nosso propósito, de que o Theta Healing pode, então, contribuir para esses desafios atuais, então a gente pontuou 2 tipos de desafios, né, que a gente está vivendo atualmente. Tá? Então, um desafio que a gente chamou de externo, tá? O que é o desafio externo? Então, que tem consequências internas, né, obviamente, que é a famosa pandemia, né? Esse ciclo aí que a gente tem que obrigatoriamente ficar recluso dentro de um isolamento, né, social, como o pessoal usou a palavra, tá? E dentro dessa característica nós somos levados a 2 situações. Uma, ou nós estamos hoje confinados com aquelas pessoas que são o nosso maior desafio. Isso é muito lindo, porque dentro da família, onde nós encontramos os maiores desafios de aprendizado, né? Ou estamos separados, aqueles que não puderam estar juntos, tendo que superar essa distância. E isso tudo traz angústias, traz medos, traz desconfortos. Então, o que nós separamos aqui? Por exemplo, estando isolado, sem saber exatamente o que de fato está acontecendo, qual é a verdadeira face do que está acontecendo. Porque, ora, um órgão diz uma coisa, ora se diz, a televisão fala uma coisa, coloca esse monte de notícia de tragédia, e aí o primeiro sentimento que vem em todos nós, incluo nisso, é insegurança. Né? Num segundo momento, então, nós vamos partir para o quê? Para o medo. E aí vem o seguinte, o medo é o nosso grande desafio. Porque o medo, ele nos conduz imagina um animal acuado. Lembra que a gente comentou que na hora do vamos ver, né, nos comportamos como primitivos, no nosso cérebro que toma as decisões, vai para cá ou vai para lá, é o primitivo. Então, quando nós nos sentimos acuados, nós temos 2 caminhos, luta ou fuga. Então, se naquele momento de acuado, de medo, eu opto pela luta, então, o que eu desenvolvo dentro de mim? Né? Sentimento de agressividade, irritabilidade, impaciência, raiva, né? Intolerância e ansiedade. Né? Se eu, por outro lado, opto pela fuga, eu fico paralisado diante da situação. Quem não está hoje? Né? Paralisado. Então, a paralisia nos conduz à tristeza, melancolia, tédio, angústia, depressão. Então, vocês viram que o medo, ele nos levou a 2 caminhos igualmente nocivos. Né? Se opto por um caminho, me leva a uma ansiedade. Se opto por outro, me leva à depressão. Então, o Theta Healing justamente vem
buscar, né, quais são as histórias por trás do medo de cada um. Então, ó, como dizia a musiquinha, cara, você tem medo de quê? Né? Você tem medo de quê? Então, começa por aí. Então, baseado nessa questão do medo, nós temos, didaticamente, 4 medos essenciais, básicos, que a gente chama. Que, primeiro, é o medo do abandono, medo do desconhecido, medo da perda e o medo da morte. Então, a pergunta é, qual desses medos, né, é o que está tirando o nosso sono hoje? Em qual deles nós nos encaixamos? Tá? O próprio medo da perda, então a perda de quê? Perda de bem material, perda de status, perda do emprego. Então, dentro da técnica do Theta Healing, quando você pergunta para a pessoa, qual é o teu maior medo? Né? E aí vai dentro da técnica. Tá, mas e se conecta com esse teu medo nessa situação que está acontecendo agora? O que de pior pode acontecer? E aí vai. Né? E ela vai respondendo, né? Vai respondendo e a gente chega no maior medo dela, que às vezes parece desconexo com aquele que ela começou. Aí ela mostra a crença que está segurando aquele medo. Então a gente faz a troca da crença, que como a Dani estava comentando, são a troca dos programas que existem na mente, esse programa que é nocivo para ela, que é limitador para ela hoje, troca por um novo programa, né, que vai levar ela a uma nova postura frente à mesma situação, né, e a partir daquele momento, quando você faz um testezinho de novo, que a gente chama de teste muscular, para verificar que o corpo entrega, né, o corpo fala, se ela tem aquele medo ainda, não tem mais, dentro de uma sessão. Então, aquilo se resolve. Então, primeiro é saber qual é o nosso medo. Tá? E, a partir daí, como que o Theta Healing pode nos ajudar? Eu vou dar uma introdução, Dani, daí você pega o gancho, tá bom? Então, ou seja, primeiro, quais são os padrões de crença envolvidos na história do cliente? Né? Então, baseado nesse medo que ele traz, qual é o padrão de crença para a gente encontrar a crença raiz e removê-la, essa crença raiz, fazer uma substituição por um novo padrão de pensamento, de sentimento. Né? Investigar quais são os padrões de crença que ele traz que tem a ver com vírus, já que nós estamos falando de vírus. Vírus é atraído por um padrão de comportamento, sentimento, vinculado a não merecimento, a preocupação excessiva. Então, eu sempre conto uma historinha, para quem já é meu cliente que está aqui, vai 10, 20 pessoas na praia, vão lá, tomam, bebem, tomam banho na mesma água, tomam banho no mesmo mar, tomam da mesma bebida, compartilham um copo, fazem tudo. Voltam para casa, 5 pegaram rotavírus e o resto não. Ué, o que aconteceu? Só para falar, é a imunidade. Tá certo? É a imunidade. Só que a imunidade daqueles que não pegaram é por quê? Porque eles não têm dentro de si um terreno fértil para que o vírus haja. Esse terreno fértil são padrões de sentimento de não merecimento. Eu não mereço isso, eu não mereço essa vida, eu não mereço isso. Padrões de crença desse padrão, dessa linha, né, de crenças, de sentimentos, é que abrem o campo e tornam o nosso terreno fértil para a ação do vírus. Isso serve para bactérias, serve para parasitas, serve para qualquer outra coisa, mas hoje o foco é vírus. Então, vírus são questões de não merecimento. Então, você pode fazer uma reflexão sobre sua vida. Você teve várias viroses na sua vida. Tu era aquela pessoa que toda hora, estou com uma virose aqui, estou com virose aqui, pega a virose ali, pega a virose lá. Então, presta atenção que é possível que você tenha dentro de você padrões de crença que permitem que o vírus age. Porque se você não tem esse padrão, o vírus não age. Ele só age onde ele tem um terreno fértil para proliferar. Né? A nossa medicina convencional, ela vai falar, é o sistema imunológico. Sim, mas antes do sistema imunológico, vem o padrão de crença. Quem é que torna o sistema imunológico eficiente ou não, é o padrão de crença que está segurando ele. Né?
Podemos também, a Dani pode dar continuidade, fazer transmutação através da técnica desse vírus para um micro-organismo inofensivo ao corpo, né? Ou também fazer a destruição do vírus através de frequências e vibrações, porque tudo é energia no universo, né? Nikola Tesla falava, se quiser conhecer o segredo do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. E é isso que a gente está falando. Toda substância, todo objeto, todo ser vivo tem uma frequência de vibração. Então, os medicamentos farmacêuticos também, que quando são eficientes, é porque eles contêm a mesma frequência daquele agente que ele está combatendo, por isso que ele é eficiente. Né? Então, quando se trabalha tanto com cromoterapia também, ou com frequências, que é musicoterapia, o pessoal fala, trabalha isso aí, a frequência exata do vírus combate aquele vírus no corpo. Né? Dani pode falar de crenças do sistema respiratório, por exemplo, endócrino, que são nossa defesa, quais são os padrões que seguram e que debilitam ou deixam saudável o nosso sistema, já que é de vírus que a gente está falando. Exatamente. Assim, uma coisa que eu gostaria de salientar ali, que você trouxe, né? Não que a gente deva viver sem medo, ou que a gente... Não é isso. Os padrões de pensamento da mente, a mente é uma ferramenta. O que acontece hoje, que a gente procura tratar no Theta Healing, com o Theta Healing, é a consciência, gente. A gente não é a mente. O problema é que a gente às vezes se identifica com a mente. Você acha que você é o programa, sem tomar para si a posição de gestor da mente. Então, quando a gente entra em Theta, é isso. Eu quero entrar em conexão com a minha sabedoria. Eu preciso parar de ser dominado por essas emoções, né? Que é sair do drama, gente. A gente, infelizmente, vive numa sociedade que quer deixar a gente dentro do drama, né? Não é que a gente não deva nos informar, não estar atualizado, mas se a gente alimentar o nosso corpo de toda hora das notícias que passam na televisão, a gente começa a baixar a nossa frequência. Aí a gente já começa a falar para o nosso corpo que o nosso corpo é fraco, que esse vírus é mortal, que a hora que ele chegar, as minhas células já estão preparadas para morrer. Tanto é que tem gente que já começa a ter sintomas sem ter o vírus, né? Justamente porque somatizou, já comprou aquela informação. Assim como teve muita gente que teve e nem sabe que teve, né? Porque não é o foco. E a questão do não merecimento... que às vezes a pessoa nem sabe o que é isso, né, Adriano? O que é a crença do não merecimento? Ah, não, mas eu mereço tudo. Não é o que a gente acha que é. Muitas vezes pode ter sido assim na infância, nós que fomos irmãos mais velhos, você não pode brincar porque você tem que cuidar. Os seus irmãos podem brincar, mas você tem que cuidar, ou seja, eu não posso me divertir, eu não posso relaxar, porque eu tenho que cuidar, porque se o menor cair, eu que apanho, eu que vou levar briga da minha mãe. Então, isso já parece que você não pode. Em algum grau, você não merece aquilo. O não merecimento pode ser assim, o seu irmão pode sair, mas você não, porque você é mulher. Né? Então, isso pode ser coisas pequenas, gente. Pode ser algo real, como eu estou falando, e pode ter sido algo que eu interpretei, né? E eu já recebi o aviso aqui 10 minutos para o fim, gente. Vou acelerar o processo. Então, assim, quando a gente vai trabalhar crenças do sistema respiratório, eles vêm com essa tristeza. Então, se eu tô me alimentando de muita tristeza, alguém já chega, eu já me conecto, ou eu só fico falando de morte. Gente, você já vai enfraquecendo o seu sistema. Você já vai deixando esse campo, né? A gente que trabalha com a energia, né, Adriano? Hoje a ciência está aliada a isso, porque não que a ciência seja tudo, mas muita gente precisa da ciência para acreditar, e a ciência está aí para nos dar a base, né? A bioeletrografia, a radiestesia, enfim, um monte de equipamentos hoje que nos ajudam. A pessoa ataca aquele sentimento da tristeza, da melancolia, o pulmão é o primeiro que está sofrendo. Eu estou sofrendo pelas vítimas todas. Não é que a gente não deva nos ter compaixão. Como é que a gente vai mudar isso? Ao invés de entrar nessa vibe, eu entro... Gente, vamos mandar amor, vamos fazer oração, vamos ajudar. De que forma eu consigo me movimentar para não me conectar com isso? Então, muitas vezes, o que a gente precisa trabalhar até para o sistema imune, porque o medo é a mais baixa das vibrações, né? As doenças, elas entram
não só físicas, né, Adriana? As doenças emocionais, gente do céu. Até vi um estudo no curso de psicanálise que a depressão é uma das doenças que mais matam no mundo. Olha só que coisa. Então, assim, o medo é aquela vibração que vai te levando para o pior, tá? E aquilo baixa o sistema imunológico de diversas maneiras. E pode não ser o Covid, mas o próprio estresse também vai te baixando aquilo. E às vezes você vai somatizar uma outra coisa pior lá na frente. Né? O medo... E assim, pode falar. Não, o medo ele é tão forte, como você falou, é o que tem uma das frequências mais baixas de emoção e sentimento, que ele coloca o nosso sistema imunológico em alerta. Só que alerta contínuo. Nós devemos viver no estado de, como a gente diz, simpaticotonia, parasimpaticotonia, ou seja, estresse, descansa, dia, noite. E quando a gente entra em situações de medo, nosso sistema imunológico passa a vivenciar como se a gente estivesse sempre de dia. Alerta no estresse, isso desgasta. Né? Aumenta cortisol, aumenta adrenalina no sangue, tudo isso tudo debilita o nosso sistema imunológico. Mas uma das questões assim que é chave para a gente fechar a questão de crença é uma frase que diz bem assim: se você acredita que pode ficar bom, você está certo. Se você acredita que não pode, você está certo também. Entendeu? Então, ou seja, é você que define, através do teu padrão de sentimentos. Se você acredita que pode ser curado, você, sim, está certo. Se você acredita que não pode ser curado, também está certo. Porque ele já definiu, já decretou. É o arbítrio, né? É o arbítrio. É isso. A gente decreta. É uma responsabilidade muito grande. Então, quando a pessoa vem para uma terapia profunda, como o Theta Healing, ela tem que estar disposta a tomar as rédeas da vida. E claro que nós, como terapeutas, como praticantes, muitas vezes a pessoa ela está tão acostumada a estar como vítima, e a gente precisa ensinar esse sistema a viver sem ser vítima. Né? Não é só ensinar a pessoa a ter alegria, a ter disposição, a ter entusiasmo, a ter energia, a ter proatividade. Eu preciso ensinar as células que já estão acostumadas com aquela... os próprios neurotransmissores, todas as informações que o hipotálamo vai mandando para as células, o corpo acostumou a viver aquilo. E aí a gente precisa ensinar os viver sem também. Viver sem ser vítima, viver sem ter que estar doente para receber atenção, sem ter que estar doente para poder descansar, sem ter que estar doente para as pessoas estarem perto de mim. Né? Porque, infelizmente, gente, a gente criou essa questão da nossa vida agitada, do jeito que é hoje, toda essa exigência que tem em cima de nós, e muitas vezes é só uma doença, né? Só uma situação difícil, um conflito que faz as pessoas se unirem. Então a gente precisa ensinar o sistema que é possível, é permitido estar unido sem ter que estar doente, sem ter que ter conflito, sem ter a vitimização, sem a reclamação, né? Então, assim, dentro do Theta a gente vai procurar o positivo, né? E organizar esse sistema para conseguir funcionar numa outra vibração, tá? Então a gente e é um trabalho contínuo, né? Porque cada coisa que a gente fala, cada coisa que a gente ouve, programa nossa mente por repetição, por emoção. Se tiver emoção associada, aquilo entrou em mim, né? Então é um trabalho contínuo de vida toda. E como o nosso tempo tá curto, né, Adriano? Na verdade tem um monte de tópico aí que dá pra gente falar ainda. De repente a gente pode estudar, fazer uma outra live ainda sobre esse assunto. Vamos ver. E o pessoal, o Malmeria anotou as perguntas, os comentários. A gente, quando tá falando, tem a linha de raciocínio, a gente não consegue acompanhar ali todo mundo, né, gente? Então, eu gostaria, sim, de, né, como a gente tem esse tempo limitado, de fixar algumas questões. Primeiro, como você falou, o Theta, ele nos ensina a ter tudo aquilo que a gente está tendo hoje, digamos, ficando doente, ou como você falou, numa situação de vitimismo ou de qualquer outra coisa, sem precisar ficar doente para isso. Então, isso é um trabalho que se faz dentro do Theta.
Você gostaria de saber como é ter tudo isso que você está conseguindo por esse meio que não é muito legal para ninguém, sem ter que ficar doente para isso, ter que se colocar nessa posição? Sim, gostaria. Ok, então, a partir da permissão do cliente, a gente já consegue fazer o processo. Mas, uma das questões que mais nos traz hoje aqui, realmente é o seguinte: autoconhecimento. Tá? Então, o Theta Healing lhe permite se autoconhecer através, nossa, não sabia que era daí que eu era assim, que eu agia desse jeito, porque lá quando eu tinha 3 anos, eu vi aquilo da minha mãe e eu entendi aquilo como uma verdade, afinal foi minha mãe que falou. E às vezes a mãe nem estava prestando atenção na criança, e a criança pegou aquela informação. Tá? Então, o autoconhecimento, ele é muito importante porque o que acontece? Quem se conhece, ele não empresta o poder para ninguém. Então, você passa a ser mais senhor de si, dono da sua vida, assumir o comando da sua vida. Né? Então, muitas pessoas, quantas pessoas nós temos aí que estão vivendo a vida dos outros? A vida que o outro disse, tentando agradar os outros. E toda vez que a gente faz isso, que vai contra algo que é nato nosso, que é natural, que a gente traz como ímpeto, a gente adoece. Porque a gente está bloqueando uma energia que ela tem que fluir. A energia não é feita para estar parada, é igual água. Água parada é podre. Então, a energia parada que a gente não põe para fora, uma pessoa que ela tem, digamos assim, ela é impulsiva, né? Ela é impulsiva por natureza, essa é a natureza dela, impulsividade. Se eu colocar ela num trabalho de escritório, sentado na frente do computador o dia todo, ela vai adoecer. Vai dar problema lá no cóccix, né? Que é da onde vem a energia da impulsividade. Ela vai ter problema, vai estar minha coluna com o meu cóccix. Ela é impulsiva, ela tem que estar botando aquela energia para fora. Então, esse é um processo. Tá? Então, para a gente, eu queria deixar 3 questionamentos, aí você pode fazer o encerramento, Dani, que para esse autoconhecimento. Primeiro, quais são os meus medos? Uma reflexão para todo mundo. Quais são meus medos? Segundo, o que é de fato que eu preciso para ter qualidade de vida? E o terceiro qual é o meu propósito de vida? Qual é o significado da minha vida? Porque a gente tem observado justamente isso nesse momento atual. As pessoas que vindo assim, qual é o significado da minha existência? O que eu estou fazendo aqui? Porque toda vez que a gente sai daquela linha, daquele rio que corre, tentar nadar contra a correnteza, a gente sofre. A dor nos traz de volta. Então, pode ser a profissão que ele quiser, a atividade que estiver desenvolvendo, se ele não está no propósito de vida, é dor. Tá? Então, qual é o meu propósito de vida? Esse é o que eu deixo hoje para vocês. Excelente. Temos aí 2 minutos para os agradecimentos e palavras finais. Eu já agradeço aqui. Gratidão a todo mundo pelo apoio. Ai, que delícia. Tinha bastante gente ali, Adriano, falando sobre você, agradecendo. Acho que parentes, amigos, clientes e tudo mais. Que delícia, Obrigado. Né? Obrigadão. Os meus papos com o Adriano, 2 horas era pouco. Tem os nossos amigos terapeutas, os nossos mestres que estão ali. Olha que responsabilidade é nossa, né? Os nossos mestres estão ali avaliando a gente. Enfim, né? Tomara que a gente possa dar orgulho. Então, gente, gratidão ao Criador, à fonte criadora, a Deus, né, por essa oportunidade. Esperamos que a partir desse vídeo, né, isso possa ter tocado você e contribuído de alguma maneira, porque isso aqui é só uma sementinha que a gente está semeando, fortalecendo, né? E a fonte criadora está aí para deixar disponível. A gente tem 27 segundos. Gratidão também a Ana Paula e ao Robinson. Gratidão ao meu esposo. Gratidão, Adriano, por ter aceitado essa live. Eu te agradeço. Beijão. Gratidão a Vaiana, que foi a canalizadora e trouxe essa técnica maravilhosa para o mundo. Gente, um beijo, gratidão.